ficar com a sua Bíblia aberta, por favor. E eu quero falar um pouco hoje à noite sobre, você vai estranhar o tema, tirando a sujeira da língua. Tirando a sujeira da língua. Você já ouviu a expressão saburra lingual? Não. Saburra lingual é uma placa embranquiçada ou amarelada, composta por acúmulo de bactérias, restos de alimentos, que se forma na língua. De vez em quando você vê alguém dar um riso espalhafatoso e a boca aberta e a língua está lá amarela e parece que foi rebocada com cimento branco. Você já viu alguma coisa parecida assim ou não? Fala a verdade. Chama-se saburra lingual e normalmente causa mau hálito, causa infecção nas gengivas. Isto é causado por algumas razões distintas, nem sempre é necessária e exclusivamente falta de higiene, mas também é. Quando você escova os dentes, vou fazer uma pergunta, não me responde, pelo amor de Deus. Quando você escova os dentes, você escova a língua? Você sabia que aquela parte inversa da sua escova, que é um pouquinho áspera, tem a função de você inverter para escovar a língua, para limpar a língua? E você pode ir numa farmácia, o pastor vai pregar sobre higiene bucal. Não sabia que o pastor havia feito odontologia. Você pode ir numa farmácia e comprar um limpador de língua ou raspador de língua. Outro dia fui encontrar um amigo e eu estava com a barba por fazer. Isso em Salvador. Aí ele pegou no meu rosto e fez assim: faltou barbeador em Feira de Santana? Eu disse: barbeador faltou, mas limpador de língua tem. Limpador de língua você usa puxando para tirar essa massa amarela, que gera inclusive sabor desagradável na boca. Detalhe, a depender da quantidade e de há quantos dias você não escova a língua, altera até o sabor dos alimentos. Você está reclamando que a comida está azeda e é a tua língua que está suja. Comecei bem, não comecei não? Isso é culto de doutrina. Agora imagina, marido, esposa, você vai dar um beijo na sua esposa, no seu marido, deixa os detalhes para o encontro de casais, com a língua carregada de cal. Isso também pode ser causado por desidratação. Você toma uma quantidade de água razoável durante o dia, também pode ser causado por tabagismo, fumo e outros hábitos ruins. Alguns medicamentos podem causar a sensação de saburra lingual, dependendo do medicamento que você está tomando. Medicamentos fortes, antibióticos, podem causar saburra lingual, e é importante estar atento para estar ali escovando, tomando bastante água, até para contribuir com o rim no processo de purificação, limpeza e retirada de substâncias
químicas agressivas ao seu organismo. O apóstolo Tiago, vamos para a Bíblia? No capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo 2, Tiago está lá no final do Novo Testamento. Tiago diz assim: meus irmãos, capítulo 3, versículo 1: não sejais muitos de vós mestres. Olha só, não queira ser mestre, não ambicione, não sejam todos, não sejam muitos entre vocês mestres ou ensinadores, porque receberão um juízo mais severo. Eu acho que tem um povo pregando por aí que não lê Tiago, porque Tiago diz que aqueles que são mestres receberão um juízo mais severo. Melhora só um pouquinho o meu retorno, irmão Sérgio, por favor. Aí no versículo 2 ele diz: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. O que Tiago está dizendo é: se você é capaz de dominar a sua língua, você será capaz de dominar todos os seus impulsos e desejos. Olha o tamanho do poder da língua. Exercite disciplina no domínio da língua, e você estará fazendo o exercício de domínio sobre todo o seu corpo. Só quem entendeu, diga amém. Colossenses capítulo de número 4, Colossenses capítulo de número 4, versículo de número 5, o apóstolo Paulo diz assim: andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saber, diz, como deveis responder a cada um. Palavra cheia de graça não é palavra engraçada. Que a tua palavra destile a graça de Deus. Que a tua palavra seja equilibrada, temperada com sal, sabendo como responder a cada um. Ponderar, calcular, medir a palavra, pensar na resposta, para que a palavra não seja mortífera, envenenada, para que a língua não seja mortal. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele: equilíbrio nas palavras. Raramente as pessoas conseguem ser equilibradas nas palavras. Existe pressa em responder. Alguns falam com base no seu estado emocional. Só tem uma diferença, algo que você tem que medir. O seu estado emocional muda, mas a palavra lançada não volta atrás. Presta atenção, o seu estado emocional muda. Você está com raiva agora e não estará com raiva daqui a 2 horas. Mas a palavra lançada não volta atrás. Então, numa discussão com a sua esposa, numa discussão com o seu marido, numa discussão com o seu filho, numa discussão com um colega, agora você está com as emoções afloradas e diz tudo que vem à mente. E algumas pessoas não levam isso a sério. Elas dizem assim: você sabe que quando eu fico nervoso eu falo besteira. Você não é doido, não bebe cachaça vencida, portanto, pese as suas palavras, porque as suas emoções voltarão ao normal, mas as palavras que você lançou não retornam para a sua boca,
podem até retornar para a sua vida, mas não retornarão para a sua boca. Tem alguém na casa? Vamos mais. Tito, capítulo de número 2. Deixa eu ver se eu anotei corretamente. Versículo de número 8. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 7 e 8. Meu retorno precisava vir mais. Está muito longe. Estou vindo mais à frente do que o retorno. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que falar de vós. Interessante. Paulo declara que Satanás encontra ocasião contra nós se não tivermos linguagem sã e irrepreensível. O diabo pode estar atuando na sua casa por causa da sua língua. O diabo pode estar atuando no seu casamento por causa da sua língua. Pode estar atuando nas tuas finanças, na tua saúde, por causa da tua língua. O apóstolo admoesta que devemos ter linguagem sã e irrepreensível, para que Satanás fique confundido. Provérbios capítulo 25, versículo 11. O Senhor me trouxe essa palavra, alguns dias ela vem ruminando dentro de mim. E hoje eu sentei-me para estudar sobre o assunto, e Provérbios 25, 11 diz: com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no tempo certo. Há respostas que não precisam ser dadas na hora. O sábio diz em Provérbios capítulo 15 que a palavra branda desvia o furor e a palavra dura suscita a ira. Então a forma que você fala, a maneira que você aborda, a maneira que você admoesta e repreende, vai dizer muito sobre o efeito daquilo que você terminou de falar. Vamos mais um pouquinho. Isaías capítulo de número 50, versículo de número 4, diz assim: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me para que eu ouça como um discípulo. A sua palavra instrui. A sua palavra levanta o abatido. A sua palavra, a tua palavra, estou falando de você, a palavra que você solta, estimula ao que está desestimulado, fortalece o enfraquecido. Se tu não puderes falar algo que vai fortalecer, talvez seja mais sensato engolir a tua saburra lingual.
do que destilar na alma do outro, porque a Bíblia diz lá no livro de Jó que a boca da alma são os ouvidos. Então aquilo que você diz para alguém, ou que você ouve de alguém, nutre ou envenena. Eu já desci do púlpito aqui, feliz da vida pelo que Deus fez, e fui envenenado na descida, num final de culto, na ida para o carro. Eu já cheguei na igreja são e saí com febre. E não foi mosquito da dengue, foi língua. De modo que quando alguém se aproxima, pastor, preciso falar com o senhor, eu já começo a orar dizendo: Deus, blinda a minha alma, blinda a minha alma, blinda o meu coração, para não adoecer, porque palavras animam ou desanimam, levantam ou derrubam, geram vida ou matam. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo sobre os falsos mestres que atuavam na igreja de Éfeso, no capítulo de número 2, versículo de número 15 até o 17, olha o que Paulo diz. O apóstolo escreve assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita as conversas vãs e profanas. Vã aqui é que para nada serve, que não contribui em nada com a sua vida. Então quando você senta numa rodinha, numa mesa, numa sala, num sofá, quando você para o telefone para conversar, a primeira pergunta que você deve fazer é: esse assunto contribui em alguma coisa com a minha vida? Não contribui? Então não se faça latrina, não se faça privada, não se faça vaso sanitário. Aí ele diz que nós devemos evitar conversas vãs e profanas, vulgares, porque a partir delas, aqueles que as praticam passarão para a impiedade ainda maior. Ou seja, a semeadura das palavras, porque palavras são sementes, vão resultar num agravamento da tua situação e do teu comportamento. Aí ele diz: e as suas palavras alastrarão como câncer. Em algumas versões aí está como gangrena. Na versão que eu tenho à mão diz: as suas palavras alastrarão como câncer. Ou seja, são palavras que viram tumor e devoram as células do corpo e da alma. Vou lhe fazer uma pergunta: que tipo de conversa você andou ouvindo hoje, dando ouvidos hoje? Que tipo de conversa você andou falando hoje? Qual é o tema da mensagem, pastor? Tirando a sujeira da língua. Com que você está preenchendo a sua boca? Eu queria vocês pulando, saltando agora, caindo de poder. Vamos lá. A maior estratégia de Satanás contra o reino de Cristo é a divisão. Satanás sabe que nenhuma arma contra a igreja é mais poderosa do que dividi-la.
Quando eu começo agora a disputar qual igreja é melhor, falar mal da igreja do meu irmão, falar mal do meu irmão, atacar a minha liderança, atacar o meu liderado, quando eu começo agora a expor a vida de alguém que é membro da igreja, é porque eu não concordo. Não concordar não te dá o direito de ser porta-voz do diabo. O adversário sabe que se ele controlar a nossa língua, ele vai nos utilizar para ferir pessoas. Por isto, falar do uso sensato da língua no corpo de Cristo é tratar da gênese da maior parte dos nossos problemas. Presta atenção. A maior parte dos seus problemas conjugais estão na sua língua. São causados pela sua língua. A maior parte dos seus problemas financeiros são por causa da sua língua. Você não mede as suas palavras, eu vou te provar. A maior parte das crises no ambiente das igrejas é por causa da língua, seja dos pastores, seja dos membros. Gente que no microfone fala o que não deve, acha que porque tem o microfone na mão e há autoridade pode falar qualquer coisa, pode pregar qualquer coisa. Gente que acha que porque é líder de departamento pode falar qualquer coisa e vai envenenando, vai ferindo, vai adoecendo. Há uma escritora norte-americana chamada Joyce Myers, e ela diz assim: se você gravasse durante uma semana tudo aquilo que você diz, ao final de uma semana você iria entender porque as coisas na sua vida não mudam. Grava os elogios, as críticas, as palavras de gratidão e as palavras de murmuração. Grava quantas vezes você reclama e quantas vezes você celebra. Grava quantas vezes você elogia o seu cônjuge ou o detrata, seus filhos, seus colegas, para você entender como a sua boca precisa de tratamento. Tem uma expressão muito comum chamada, que diz: a língua é o veneno da alma. Porque palavras negativas, tóxicas, adoecedoras, transtornam o ambiente de quem não mede as suas palavras. Eu conheço um marido que não quer voltar para casa ao final do dia, porque vai se deparar com uma esposa maledicente. Eu conheço mulher que não está suportando o casamento, porque o marido é um reclamão o tempo inteiro. Filhos que não suportam a quantidade de birra dos pais em casa, reclamam de tudo o tempo inteiro. E pais que precisam lidar com filhos folgados, que nunca estão satisfeitos com nada. Presta atenção: de todos os membros do seu corpo, aquele que Satanás mais tem interesse em dominar é a tua língua. Você critica todo mundo que comete um ou outro, aquele ou aquele outro pecado, e não freia a tua língua grande. E você não percebe que a tua língua te leva a pecados piores do que a feitiçaria, o adultério. E eu vou te mostrar na Bíblia. Observe,
Salmo de número 52, versículo 2, diz que a língua é uma navalha. Salmo de número 52, versículo 2, diz assim, ó: a tua língua maquina planos de destruição, como uma navalha afiada. Ó, tu que usas de falsidade. Ele está dizendo que uma pessoa falsa tem a língua como uma navalha cortante, mortal. Pessoas estão sangrando na igreja por causa da língua de alguém. Porque critica o cabelo, a forma de se vestir, a forma de se calçar, a forma de pregar, a forma de cantar. Eu vi uma moça com um talento extraordinário de louvor, mas ela canta de forma esplêndida. Só que todas as vezes que ela terminava o louvor e descia do púlpito, o pastor sentado à frente dizia: não suporto você cantando. A moça não quer subir no púlpito para cantar sob qualquer hipótese. Detalhe, raramente está indo na igreja. Porque a língua é como navalha. Jeremias capítulo 9, versículo 8. A Bíblia Sagrada diz que a língua é como flecha. Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas do coração armas ciladas. E detalhe, a flecha é uma arma que fere de longe. Então, para eu dar um soco, eu tenho que chegar perto. Mas para eu rasgar a alma com palavras, eu não preciso estar perto. Ela é como flecha. E há um pensamento filosófico que diz que a palavra é como a flecha, ela nunca volta atrás depois de lançada. Como vocês estão quietos demais, eu vou parar a pregação. Diz aí para a pessoa perto de você: mede as tuas palavras. Presta atenção, você vai responder diante de Deus pela alma de alguém, por causa da sua língua. Gente que desviou e morreu fora da presença de Deus porque você afastou essa pessoa. Falo para quem está aqui, para quem está online. Você afastou essa pessoa da presença de Deus com as tuas palavras. Você vai responder. Tiago no capítulo 3, versículo 4 a 6, diz que a língua é como uma fagulha e ela pode incendiar uma floresta inteira. Olha o texto. Vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim. A língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno.
Quantos casamentos já foram destruídos por causa da língua de alguém? Uma calúnia, uma fofoca, um conselho bagunçado. Quantas empresas já entraram em crise por causa da língua de alguém? Quantos ministérios e igrejas já se desintegraram? Não faz muito tempo que eu ouvi o testemunho de um pastor, salvo engano, adventista. No meio do culto, uma moça levantou e disse que tinha um caso com aquele pastor. E deu aquela revolta, aquele burburinho, aquele movimento todo. E ela disse assim: ele tem um sinal na região X do corpo, que era na região íntima. Só a esposa sabia daquele sinal, e era verdade. A mulher abandonou o marido, os filhos o largaram, a convenção tomou a igreja, a direção dele da igreja. Ele foi excluído do corpo ministerial, do conselho adventista. Desiludido, desnorteado, sem caminho, sem rumo, ele se isolou, foi embora. 20 anos depois, aquela mulher com câncer em estado terminal pediu para falar com o presidente do conselho daquela igreja. O presidente do conselho foi com uma comissão. E quando chegou lá, ela disse: eu preciso pedir perdão, eu estou morrendo, estou em estado terminal. E eu preciso confessar que aquela acusação que eu fiz contra aquele pastor não foi verdadeira. Alguém me pagou para fazer. Mas como? Que loucura! E aquele detalhe que você disse, aquele detalhe é porque eu trabalhava no hospital como enfermeira. Ele foi internado para uma cirurgia, e eu fiz parte da equipe médica que acompanhou o procedimento cirúrgico. Portanto, eu vi o detalhe que ele tinha, mas a informação não é verdadeira. Aquela comissão resolveu localizar aquele pastor, e o encontrou no meio do mato, morando em algum sítio, barbudo, cabeludo, trabalhando na enxada. E disseram para ele: nós viemos aqui te pedir perdão e queremos te reintegrar, porque você foi vítima de uma acusação falsa. O pastor olhou para eles e disse: o vosso perdão é fácil receber. A minha pergunta é: como recuperar os meus 20 anos de angústia? Como recuperar a minha esposa? Como recuperar os meus filhos e trazê-los para perto de mim? E os anos que eu não os acompanhei, como vocês podem me recompensar? Língua. Diga assim: Senhor, que a minha língua não sirva como instrumento do mal na vida de ninguém. Vamos lá. Você sabia que a tua língua determina o teu destino? Tiago, no capítulo 3, versículo 3, nos diz que assim como um navio é guiado e muda de rumo, versículo 4, por causa de um leme, assim a língua, um pequeno membro, destina a tua vida. Um pequeno leme muda o navio de direção. Um pequeno manche muda um Boeing de direção. Tiago não conhecia Boeing, ele usa o navio. Um pequeno freio muda um cavalo de raça de direção. A tua língua está determinando o teu destino. A tua língua está determinando o destino dos teus filhos. A tua língua está determinando o destino do teu casamento. Preciso agradecer a Deus, e sempre faço menção,
de quando eu ia comer meu café preto com farinha adoçado com rapadura, quando eu ia calçar minha conguinha de bico branco furada, quando eu vestia minha calça de tergal, era azul, ó, igual essa, só que era de tergal, no meio da... E eu ia reclamar, e a minha mãe dizia: não reclama, um dia você vai escolher a comida que você quer comer. Um dia você vai escolher o sapato que você quer calçar. Um dia você vai escolher a roupa que você quer vestir. Ainda lembro do dia que ela falou assim: um dia você vai abrir o guarda-roupa. Guarda-roupa, gente, eu guardava as roupas lá em casa na caixa. Guarda-roupa. Mas ela disse: você vai abrir o guarda-roupa e escolher a roupa que quer vestir. A palavra que ela lançou foi me dizendo que é possível mudar a condição que você se encontra. A língua guia teu destino. Vamos mais um pouquinho, posso ir? Essa palavra, embora de exortação, e embora uma palavra aparentemente dura, é para libertar você das tuas próprias palavras que estão condenando a tua história. Você vai sair daqui decidido a mudar a sua postura em relação à sua língua, em nome de Jesus. Presta atenção, eu conheço um homem crente sério, cego, não de nascença. Ele chegou em casa e viu a irmã dele num comportamento ruim com o namorado. E ele foi lá e disse para a mãe: vá lá e resolva. E a mãe disse para ele: no dia que você tiver uma filha, você vem cá e fala comigo. Ele disse: eu prefiro ficar cego do que ver uma filha minha desse jeito. Umas semanas depois ele entrou numa briga. Alguém deu um tiro na cabeça dele. Ele não morreu, mas perdeu a visão dos 2 olhos. Não me contaram, ele nos contou. Fala com o teu vizinho: cuidado com o que você diz. Não faz muito tempo que eu li uma reportagem de alguns jovens que iam saindo para uma balada, e quando a última moça entrou no carro, a mãe disse: Deus acompanhe vocês. Ela disse: só se ele for no porta-malas. No meio do caminho, um acidente. Todos os ocupantes do carro morreram. O porta-malas estava cheio de grade de ovos que não quebraram. Vigia com o que você diz. Tem gente brincando com o altar, tem gente brincando com os dons espirituais, tem gente falando língua estranha vou usar um termo lá do Angico, remedando, imitando, chacoteando. Tem gente inventando profecia, inventando revelação, brincando, e não percebem que estão se condenando. Porque Deus não faz nada, pastor, porque não precisa, o cara já está fazendo sozinho. Existe uma lei. Lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 21, a Bíblia Sagrada diz que a língua é um chicote. Jó 5, 21. Do chicote da língua estarás abrigado. Quantas pessoas batendo com a língua, torturando com a língua. Tem mais.
Aguenta mais? Eu preciso, em nome de Jesus, que você saia daqui liberto do hábito de usar mal a sua língua. E faz um favor para você: quando você quiser jogar praga no pastor, bota a língua para fora e lambe uma parede chapiscada. Irmãos, eu gosto de medir as palavras. Eu gosto de falar pausadamente. Eu gosto de analisar quando eu falo até como a minha palavra pode ser usada com um sentido diferente do que eu disse. Então, por exemplo, se eu falar por texto, a minha mensagem vai ser longa, porque eu vou usar uma palavra e vou explicar o sentido dela. Que é para evitar margem de... Porque muitas vezes nós somos condenados pela nossa língua. Presta atenção, palavras são sementes. E deixa eu te dizer uma coisa, não esqueça, lembra disso aqui, ó. Os pecados listados na Bíblia como os mais graves são cometidos pela língua. Vou repetir: os pecados listados na Bíblia como os mais graves são pecados da língua. Tu vives condenando aí quem fez. Eu vi o irmão, você viu aquele irmão lá tomando cerveja? Tu soubesse. Tem uns que querem falar português direito, fazem, tu soubesse do que aconteceu com aquele fulano lá? Tá sabendo, menina? Ô língua! Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se enraivecer contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser, quem diz, usa o quê? A língua. E quem disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio. E quem lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Língua. O que é raca, pastor? Não há uma tradução literal, é um termo pejorativo que humilha, que achata, que destrói, que joga para baixo. É uma forma de humilhar alguém. Está relacionado a difamar. O que é difamar? Literalmente, tirar a boa fama. É réu de sinédrio. Olha só, os pecados mais graves listados na Bíblia estão relacionados à língua. Lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 29 e 30, Jesus diz que para todo pecado haverá perdão, mas para a blasfêmia contra o Espírito Santo, como é que se blasfema? Língua. O tal não será perdoado. Números capítulo 13, versículo 24 a 36, você vai perceber que uma geração inteira de hebreus foi destruída no deserto por causa da língua. O Senhor diz assim: por causa das vossas murmurações, vocês vão peregrinar por 40 anos no deserto, porque peregrinastes 40 dias espionando a terra, e viestes murmurando, haverás de peregrinar no deserto 40 anos, um ano de peregrinação para cada dia de murmuração, até que os vossos cadáveres caiam sobre a terra do deserto. Você está morrendo por causa da sua língua. A maneira como você fala do seu salário, a maneira como você fala da sua casa, a maneira como você fala dos seus filhos, a maneira como você fala do seu cônjuge, a maneira como tu falas do teu trabalho,
a maneira como você fala da sua igreja, a sua língua está destruindo a tua capacidade de florescer. Ah, pastor, mas a gente fala brincando, presta atenção. Paulo diz assim: há diversas espécies de vozes falas no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Você não solta palavras sem significado. Tudo que você diz são palavras, elas têm peso. Deus atribui tanto peso, tanta responsabilidade às nossas palavras, que em Mateus capítulo 12, versículo 33 a 37, a Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos julgados diante de Deus e condenados. Estamos falando aqui de juízo eterno. Pelas tuas palavras tu serás julgado e condenado. Cuidado. Que luta você está passando? Eu estou passando as minhas. Cada um tem as suas. Já parou para medir se as lutas que você está passando não são resultado de coisas que você falou e não levou a sério? E Satanás se apropriou delas? Pode ir mais um pouquinho? Vou agilizar. Deixa eu te contar. Tu sabias que as suas palavras podem te prender? Te tornar escravo? Vamos ler a Bíblia. Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz assim: estás preso pelos teus lábios, escravizado pelas palavras da tua boca. Estás preso pelos teus lábios, escravizado pelas palavras da tua boca. Capítulo 18, versículo 7 de Provérbios: a boca do tolo é a sua própria destruição, os seus lábios são um laço para a sua alma. Muitas vezes tu está repreendendo o diabo: corta o laço, Jeová. Vou para o culto de oração hoje, vou marchar e vou cortar laço. Vou fazer 7 semanas no monte, e lá no monte eu vou cortar laço. Você corta laço no monte e faz o nó em casa. Eu posso ser, Jesus, que ninguém me distorça o que eu vou dizer agora, por favor. Ore menos e freie a sua língua um pouco mais. Porque tem gente que ora igual monge, mas fala igual vendedor de calçadão. Só que vendedor de calçadão fala para vender mercadoria. Você que é murmurador, maldizente, fica o tempo inteiro falando bobagem e destruindo a tua vida. Então, ora menos e freia mais a língua. Para de bancar essa espiritualidade burra. Porque espiritualidade sem discernimento é burrice. Fica de joelhos: Deus, restaura meu casamento, Pai. Aí quando o marido chega, a língua destrói tudo. Já falei para os irmãos, da irmã que veio me procurar: meu marido foi embora, não me quer mais, que não me quer nem pintada de ouro, por favor, pastor, me ajude. Liga para ele. Eu disse: irmã, ele não tem que me atender, ele nem é membro da igreja. Ele vai me atender se ele quiser, por educação. Na verdade, eu nem o conheço, ele nunca me viu.
Mas ele sabe quem é o Senhor, ele me ouve as pregações que eu toco em casa. Liguei. Ô pastor, tudo bem, pastor? Já sei porque o senhor me ligou. O senhor quer que eu volte para casa? Volto não. Vamos tomar um café? Fui tomar um café. Tomei 2 cafés. Tomei 3 cafés. Até que o camarada disse: tá bom, pastor, vou voltar. Voltou. Quando o cara para a caminhonete na porta da casa e desce, a santa faz assim: sabia que não era macho para aguentar? O cara voltou para dentro do carro na porta. Me ligou. Só, eu lhe atendi. Mas cheguei na porta de casa, a reação foi essa, ó. Mas deve falar com o senhor: não me chama mais para café não, viu? Eu disse: vamos fazer um negócio? Vamos almoçar? Aí lá vou eu para a irmã: mas minha irmã, pelo amor de Jesus, me ajude. Me ajude a lhe ajudar. Por causa da língua. O texto sagrado diz que as palavras ferem. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Jesus, eu queria pregar hoje uma mensagem cheia de poder. Mas do que adianta a língua que fala a língua estranha e depois mente, né? Vamos lá. Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade é o seu deleite. Palavras acalmam ou enfurecem, Provérbios 15. Palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Palavras produzem vida e produzem morte. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Você está matando seus filhos, tirando o estímulo, a motivação dos seus filhos, matando sua mulher, matando o seu marido por causa da língua. Matando o seu funcionário, seu colaborador, seu sócio, matando o irmão na fé, matando o seu companheiro de ministério, porque você não consegue conter, simplesmente não consegue conter a língua. Você tem que falar. A Bíblia Sagrada diz, Tiago 3, que de uma mesma boca não podem proceder bênção e maldição. Presta atenção no que eu vou te falar, porque é grave. Se você abençoa ou se você amaldiçoa, diz mais sobre você do que sobre a pessoa a quem você abençoou ou amaldiçoou. A Bíblia diz que uma mesma fonte não pode trazer água doce e água salobra. Uma mesma árvore não pode produzir frutos bons e frutos venenosos. Significa dizer que você não pode ser instrumento de Deus e instrumento do diabo ao mesmo tempo. Então decide de quem você é instrumento. Mede as palavras que você vai dizer em casa. O que você diz define o que você tem dentro. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que você fala define o teu estoque emocional. Diz muito sobre o teu depósito. Palavras semeiam contendas. Provérbios capítulo 6, versículo 14 e 15 mostra que palavras semeiam contendas. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal.
anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado sem que haja cura. Quanta gente que semeia contenda na igreja. Eu vou terminar te dizendo 3 coisas. Teria mais, mas para toda comida demais, dá a sensação de empachamento, né? Os pecados da língua estão entre os pecados que Deus mais odeia. Provérbios capítulo 6, versículo de número 16 a 19 diz assim, ó: há 6 coisas que Deus detesta. Algumas versões dizem, há 6 coisas que Deus odeia, sim, e a 7ª Ele abomina: olhos altivos, arrogância, língua mentirosa, mãos que se apressam para derramar sangue. Olha onde o pecado da língua está, junto com o orgulho e derramamento de sangue. Coração que maquina projetos malignos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e os que semeiam contendas entre irmãos. Vou te dar uma palavra agora como pastor. E quem sabe, como seu pastor, se você é membro desta igreja, se arrependa. Se você é do tipo que semeia contendas entre irmãos, se você é do tipo que se torna testemunha falsa para proferir mentiras, corra aos pés de Jesus, porque a sepultura está aberta. Sou eu que estou dizendo, não, está aqui. Você está se destruindo. É por isso que o salmista no Salmo 141 diz assim: põe um freio na minha língua, na minha boca, Senhor. Ele está se referindo ao mesmo elemento que é usado para frear os cavalos. Provérbios capítulo 13, versículo 2 diz que o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Se liberte das suas palavras. Se arrependa das palavras de maledicência que você solta todo dia em casa. Você olha para a sua comida e chama de porcaria. Você olha para a sua roupa e chama de lixo. Você olha para o seu salário e chama de salário de miséria. Você olha para a sua mulher e atribui a ela títulos, tarjas, que não se poderia aplicar a ela em nenhuma circunstância. Você olha para o seu marido e fala palavras que o destroem. Se arrependa, peça perdão, limpe a sua língua. De vez em quando eu me deparo com pessoas que por qualquer coisa assim, e soltam merda pelos dentes. Aí eu digo, a boca está cheia de quê? Mude isto. Não contamine o seu ambiente
com palavras arrogantes, depreciativas. Fiscalize as suas palavras. Junte-se ao seu marido hoje e diz para ele: eu quero te pedir perdão pelas coisas que eu tenho te dito. Não te amo mesmo? Eu tive um namorado que era melhor do que você. É? Sério? Eu não vou fazer a pergunta que me veio na boca, não. Olha para a mulher, tá parecendo uma baleia. Ô, mulher feia. Sério? Tem espelho em casa, pai? Para de destruir as pessoas. Chora para teu filho e diz: preguiçoso, porco, tonto. Pare com isso. Toda criança tem uma fase que não gosta de banho. O de vocês tiveram? Quem é pai e mãe aqui? Levanta as mãos. Se de vocês tiver aquela fase que não queria banho, você tinha que fazer uma campanha de oração. Vai cegar, amor, vai cegar. Eu vou brigar também para não tomar banho, não tem jeito. E eu ainda vou sorrir por pastor. Vai chegar. Vitória está nessa fase. Ai, meu Deus. Aí faz um pau. Comigo não faz. Quer tomar banho não, papai? Tá bom, papai. Eu vou tomar banho. Quando eu passo para o banheiro, ela faz assim. Você não pode olhar para o teu filho e chamar de porco por causa de uma fase, chamar de burro. Eu nunca tive nota boa em matemática. Quando eu cheguei na juventude, eu me desafiei. Eu resolvi fazer contabilidade só para me superar. Eu não vou deixar essa leoa me devorar. Eu tenho que superar esse negócio. Mas muitas vezes o teu filho tem dificuldade em língua portuguesa. Química, né, irmão? Química, irmão, diz que é fácil demais. Sangue de Jesus tem poder. Nós temos um pastor aqui fazendo agora mestrado em química. Deus abençoe seu servo. Na UFES. Você não pode olhar para o seu filho porque ele tem uma dificuldade chamada de burro, morto, preguiçoso. Freie sua língua. Você está lançando palavras que vão definindo o destino de quem ouve. Esse casamento é uma porcaria. Vai virar. Se você continuar nesse ritmo, você vai torná-lo. A minha oração agora, e nós vamos encerrar. Nós vamos fazer uma oração de confissão. Alguns precisam vir ao altar para dizerem a Deus: eu quero retirar as palavras que eu tenho dito de maneira insensata contra minha família, contra minhas finanças, contra a minha empresa, contra os meus negócios. Eu quero retirá-las em nome de Jesus. Eu quero cancelar. Eu quero declarar bênção, milagre na minha vida em nome de Jesus. É uma oração de confissão, de arrependimento. Porque eu mostrei na Bíblia que a tua língua está determinando o teu destino. Fica de pé quem puder, por favor.
E vou lhe ensinar uma coisa. Quando alguém lhe disser algo que não condiz com o que o Senhor te diz, com o que o Senhor determinou sobre a sua vida, quando alguém usar palavras ruins a seu respeito, se você não tiver condição de repreender na testa, eu te repreendo em nome de Jesus. Se você não tiver condição de fazer isso, por educação, por hierarquia, qualquer razão que seja, no seu íntimo, faça isso. No seu íntimo, rejeite isso. Diga: eu repreendo em nome de Jesus. Eu contesto esta palavra em nome de Jesus. Mas agora, eu não estou nem falando das coisas que os outros dizem de você. Eu estou falando da maneira que você usa a sua língua e se destrói por causa dela. Se você quiser sair do seu lugar e vir à frente para fazer essa oração, venha. Tiago diz: todos nós tropeçamos em algumas coisas. O homem que não tropeça em palavras é perfeito. Esse domina, porque aquele que domina a sua língua domina todo o seu corpo. Nós não estamos falando de tropeções corriqueiros da linguagem. Nós estamos falando daquela postura de usar a sua língua para o mal. Você vai deixar o Espírito Santo passar um raspador de língua, um limpador, e diz assim: a partir de hoje, nenhuma palavra torpe sairá da minha boca. Paulo diz isso: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que serve para a edificação. Pode vir sem medo, pode vir sem medo. Quem não está vindo não é porque está voando nas nuvens, não. É porque alguns têm dificuldade mesmo de enfrentar o vazio. O Espírito Santo vai te fazer lembrar de palavras que precisam ser tratadas, de hábitos que precisam ser corrigidos. Murmuração, mentira, reclamação, calúnia, fofoca, ingratidão, tudo isso é pecado da língua. Difamação, perjúria, tudo isso é pecado da língua. O Senhor lhe abre uma porta e você reclama pela porta que Deus abriu. Ora agora, você pediu a Jesus um esposo, Ele te deu, e agora por imperícia, por falta de vigilância, você está murmurando do casamento que Deus lhe deu. Ah, porque meu marido não é perfeito. Não é perfeita. Para de reclamar e começa a usar palavras para abençoar. Então a primeira oração agora é de confissão, arrependimento e confissão. Senhor, diante da cruz, eu me arrependo pelas palavras de murmuração que eu tenho dito. Eu me arrependo das palavras de reclamação. Você que está online também, ore agora conosco. Senhor, diante da cruz, eu me arrependo das fofocas que já participei, das calúnias que já me prestei a compartilhar. Senhor, diante da cruz, eu me arrependo das vezes que eu lancei palavras contra meu filho, contra minha filha. Eu me arrependo das vezes que lancei palavra contra o meu casamento. Eu me arrependo das vezes que lancei palavras contra o meu trabalho, contra as minhas finanças. Diante da cruz eu me arrependo das palavras que lancei contra alguém, porque antes de amaldiçoar alguém, a maldição passou pela minha boca. Antes de xingar alguém, o palavrão passou pela minha boca. Diga ao Senhor: eu me arrependo
E eu peço perdão. E eu te clamo, Senhor querido, não me deixes prisioneiro das minhas palavras. Não me deixes cativo das palavras que saíram dos meus lábios. Senhor, em nome de Jesus, não deixas que Satanás se utilize das nossas palavras proferidas com imperícia, com insensatez, para fazer delas armas contra a nossa vida e contra a nossa casa. Assim como nós repreendemos toda palavra de maldição, assim como nós repreendemos toda palavra maldita, assim como nós devolvemos cada palavra que soou como feitiçaria contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa empresa, contra a igreja, em nome de Jesus, caia por terra. Que os laços sejam quebrados, que a opressão seja aniquilada, que o milagre do Senhor venha sobre cada vida. Nós proferimos palavras de bênção. Se foi o pai quem lançou a palavra contra essa moça, contra esta mulher, contra esse rapaz, se foi a mãe que lançou palavras contra esta pessoa, Senhor, de repente o cônjuge, ou o ex-marido, a ex-mulher, que lançou palavras de maldição contra essa pessoa, um aparente amigo, que na sua deslealdade lançou palavras malignas contra esta pessoa, um ex-namorado, uma ex-namorada. Em nome de Jesus, agora nós determinamos que elas percam o seu valor no mundo espiritual. Em nome de Jesus, agora nós determinamos que elas sejam anuladas no mundo espiritual. E que palavras de bênção fluam na alma do teu servo, da tua serva. O salmista diz: o meu coração ferve de palavras boas. Que assim seja na vida do teu filho, que assim seja na vida da tua filha. Está escrito, Senhor: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Está escrito. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vire para a pessoa que está do seu lado, dê uma palavra de bênção. Aquilo que o Espírito lhe trouxer ao coração, libere uma palavra de bênção. Online você também.